Deixa eu te conhecer em nome de Jesus. Glória a Deus. Fica a mão levantada aí até alguém chegar até você e te dar um presente aí, em nome de Jesus. Bem-vindos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, é isso aí. Glória a Deus, seja mais que bem-vindo aí os visitantes, em nome de Jesus. A Débora está aí, será minha ex-aluna que eu convidei? Não, amém. Então tu vem, Débora, ó, tá gravado e eu te chamei, hein? Amém. O pastor também convida os outros para vir na igreja, não é verdade, amados? Vamos orar? Estenda a mão para cá. Pai, quero me colocar diante do altar para que seja feita a tua vontade nessa casa, nesse lugar. Faz aquilo que ninguém pode fazer. Me usa como instrumento nas tuas mãos para que vidas sejam salvas, edificadas. Que o Senhor possa testificar tudo aquilo que o Senhor já tem ministrado ao meu coração, que se torne uma realidade nas nossas vidas, a verdade, que ela possa permanecer acima de tudo, que cada mão levantada seja um solo fértil para receber e multiplicar a tua palavra em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Comecei uma série falando sobre o Espírito Santo. Amém, amado? Extremamente importante, obviamente, a melhor promessa que nós poderíamos ter, que o Espírito de Deus iria habitar nessa terra dentro de nós. É o desejo de Deus estar conosco todos os dias. E eu, estudando um pouquinho, obviamente, antes para preparar a palavra, que ia começar em Atos ali com a descida do Espírito Santo, o Senhor foi me levando algumas coisas, falando algumas coisas do meu coração. Então eu já sei um pouquinho, eu já sei que vou ministrar hoje, obviamente, já tenho um pouquinho a palavra de domingo preparada no meu coração, e assim a gente vai andando mais alguns dias. Amém, amados? Creio que até o final de março, e vamos ver o que Deus vai fazer em nome de Jesus. Preguei no domingo. Quem estava no domingo? Glória a Deus, uma boa maioria. Quem não estava, vale assistir o culto. Eu comecei a explicar sobre o Espírito Santo de Deus. Próximo, passa lá, vai lá. Hoje eu vou falar sobre testemunha, tá? Ou a palavra testemunha e algumas coisas. O texto básico que vai nos guiar nesses dias, assim, que eu entendo da parte do Senhor, é esse aí, Atos 1:8. Leia comigo, 1, 2, 3 e mas... Pausa, recebereis o quê? Ótimo. Então, ok, o presente de Deus, o que o Senhor nos manda, o dom de Deus, do Espírito Santo, a graça que nos é dada do Espírito Santo de Deus, que é o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, ele viria sobre nós. Na verdade, já veio sobre os apóstolos. Se eu fosse reler esse texto hoje, eu poderia falar: e recebi poder ao descer sobre os apóstolos, sobre nós, o Espírito Santo, e eu sou uma testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amém, amados? Então, o intuito era receber o quê? Você fala poder, o intuito era receber o quê? Para quê? Meu Deus, vamos ficar na dúvida aqui. Vamos resetar. Receber poder, daí na verdade a resposta aqui é para ser minha testemunha. Vamos começar a ler o responsável aqui. Essa aqui não é a parte do texto da Bíblia, essa é outra coisa, tá? Então vai. Mas recebereis ao descer sobre vós. Para o quê? Para o quê? Ser uma testemunha. Amém, amados? Ok. Qual é esse poder que o Espírito Santo nos dá, ou que a gente vê efetivamente no poder do Espírito Santo que eu ministrei no domingo, resumindo o culto de domingo? Então por que você não resumiu no domingo, pastor? Porque no domingo eu preguei essa palavra, agora eu só faço o resumo dela rapidamente. Vai, última parte ou texto que eu ministrei foi esse aí. Próximo, pode passar lá, por favor. Ok. E todos ficaram do Espírito Santo e passaram a, segundo o Espírito. A mudança que acontece com a chegada do Espírito Santo diz respeito às nossas declarações. Amém, amados? Por quê, pastor? Eu ministrei isso no domingo bem a fundo, explicando que som é uma onda. Amém, amados? Mesmo quem é surdo escuta a vibração, percebe a vibração do som. Tem diversas coisas do efeito das palavras. A gente ouve tanta coisa hoje que a gente tem tecnologia, entende tanto disso. Não é verdade? Pode se quebrar alguma coisa, não pode, com ultrassom? Não é? Ou, ok, não vou, ou para cima ou para baixo da onda, eu não vou entrar nisso, mas eu quero falar a parte espiritual. O Espírito é a melhor promessa que nós temos. Ele em nós nos dá o poder de declararmos, falarmos das bondades do Senhor e edificar as nossas almas. Aquele que ora em Espírito edifica a si mesmo. Aquele que profetiza edifica outro. Não é isso que a palavra fala? Amém, amados? Então, o poder de nós declararmos, de nós mudarmos a modo de falar, porque o que eu declaro tem um poder de transformação. E disse Deus que haja luz e houve luz, e disse que cria animais viventes e outras coisas. Poder da nossa declaração, como tantos salmos falam, Jesus mesmo falava que ele só falava o que ouvia o Pai falar, só fazia o que via o Pai fazer. Estão comigo? Sim?
Então a mudança fica no nosso modo de declarar. Faz sentido ou não? Eu declaro, diga o fraco eu sou, diga o pobre, rico sou. Eu trago a verdade sobre a realidade que eu estou vivendo. Se ela não está alinhada com o meu campo espiritual, porque ela não vai estar, que o mundo jaz no maligno, amém, amados? Então eu trago a realidade dos céus. A nossa oração é: Pai nosso que estais no, santificado seja o, venha a nós e seja feita assim na. Se Jesus pediu para que a gente orasse e intercedesse por isso, é sinal que essas coisas não estão acontecendo aqui agora. Tem muita coisa do que a gente vive e passa numa realidade que são reais, mas que não são a verdade dos céus para nós. Quando você se converte, você tem o poder de começar a mudar certas coisas, poder dado por Deus, a autoridade da terra é dada ao homem. Então, ok. Então, o que acontece logo depois que eles são cheios do Espírito Santo, e o Espírito Santo vem sobre eles, toca a vida deles, eles começam a falar novas línguas, mudar as declarações, amém? Aí Paulo fala diversas coisas orientando o que falar, como declarar, o cuidado que a gente tem com as nossas palavras. Em Provérbios fala da dificuldade que a gente tem de controlar, melhor o que controla a língua do que controla o exército. Depois no Novo Testamento, carta de, acho que Tiago, se eu não me engano, ele fala também, né? Esse órgãozinho pequenininho que controla todo o corpo, e amém, amados? Difícil de controlar a língua. Quem já viu alguém que, né, tem dificuldade de controlar a língua? Né? Às vezes você já viu ele até no espelho da sua casa lá, né? Diversas vezes aparece lá também, né? E depois você se dá conta e fala, ai, né? Alguém já falou alguma coisa errada ou não? Ninguém. Nossa, que povo santo. Eu vou pregar para mim mesmo então, amém. Ok, vamos lá. Conseguiu me fazer entender aqui? Então o Espírito Santo, a promessa era: e descerá sobre vós, e recebereis poder que vem dos céus, descerá sobre vós o Espírito Santo, amém, amados? Ok, vamos lá, próximo. Então o que acontece depois disso? O que acontece é que você vai ver que eles estão lá no cenáculo orando, estão sentados, algo importante, o Espírito Santo vem, som, barulho, todas as coisas que eu ministrei no domingo, e de repente algo muito interessante acontece. Eles saem daquele lugar, todo mundo escuta aquele som, os judeus escutam aquele som, eles estão lá numa festa, Pentecostes. Naquela festa todos os homens judeus eram convocados, Santa Convocação, as 3 festas de Santa Convocação, essa era uma. Eles estavam lá naquele lugar, todos os judeus que estavam em todos os lugares da terra, pelo menos ali daquela região, amém, amados, que fala, e eles escutam os apóstolos orando em línguas, ou na sua própria língua, amém? Indifere, não vou entrar nessas coisas teológicas nesse ponto aqui agora, que eu quero falar de algo importante. A questão é que eles falavam do quê? Vamos ver o que o texto retrata, o Lucas retratando. Tanto judeus como os ouvimos em nossas próprias, do que eles falavam? Não entendi, do que eles falavam? Não entendi, do que eles falavam? O que Jesus falou que ia acontecer? E recebereis poder que vem dos céus, através do Espírito Santo, para que vocês se tornem o quê? Testemunhas. A palavra testemunha no hebraico, eu não vou entrar de novo na palavra igual construí quando fui pai, eu vou ficar mais panorama aqui para falar do tema, amém, amados? Mas a palavra, ela significa alguém que viu algo grandioso, alguém que viu algo esplêndido, né? A ideia que você tem é que não é algo comum que ele viu algo, ele percebeu, ele sentiu aquelas coisas, ele estava lá, por exemplo, como se fala, quando viu um assassinato, quando viu alguma coisa. Hoje ainda isso funciona. O Adeildo é advogado, não é, Adeildo? Para que serve uma testemunha? Para comprovar um fato, ou aquilo que se fala, se aquilo é verdade. Se alguém já foi chamar testemunha de alguma coisa, de serviço, né? O cara falou tal coisa, você vai ser minha testemunha, vai ser... Aí alguns falam tal coisa, Não, vou falar o que eu... Então eu tenho uma experiência com aquilo. Quem já assistiu um filme? Quando a gente vê ou algo, ou se expõe a algo, aquilo nos toca. Quem já viu uma cena terrível? Né? Eu já fui, infelizmente, já fui testemunha ocular de atropelamento, por exemplo. É triste ver, é ruim ver, não é assim, Noades? Por quê? Você não está naquela situação em si passando, mas você sente aquelas coisas. Sim? Faz sentido o que eu estou dizendo? Sim ou não? Quem já viu um filme e chorou? Ou riu? Ok, então tudo bem, essa é a questão. Tá, por que você está dizendo isso, pastor? Do que eles começam a falar? Eles começam a testemunhar das grandezas de Deus, das coisas que Deus fez, falando das coisas de Deus, das grandezas de Deus. Que para aquele povo judeu, todo mundo que estava naquele cenário em Jerusalém, entendiam todas as coisas que Deus fez.
Amém? Então vamos lá, vamos estudar um pouco a palavra então testemunha. Testemunha é alguém que viu algo grandioso. Esse é o conceito, é uma palavra no hebraico, ela é uma palavra diferente no grego. Aí a gente vai estudar ela mais de forma panorâmica, mas você vai entender a importância disso. Ok? Vai, próximo. Qual o contexto que se encontra a palavra testemunho, a raiz, né, pelo menos dela, de testemunho? Leia lá comigo, Gênesis 21:30. Deixa eu explicar aqui o cenário. Então a palavra testemunha, ela entra em diversos contextos dentro daquele texto. O que está acontecendo? Abraão está numa discussão sobre um pedaço de terra, uma região, algumas coisas que aconteceram. A pessoa que é o inimigo de Abraão, na verdade, de certa forma, né, que é o opositor, ele começa a ver que tudo começa a dar boa para Abraão. Abraão é o craque, entendeu? Ele mete 5-0, 7-0, 8-0, toda hora, daí a pessoa fala, quer jogar no teu time. Não é assim? Na escola, ou no caçador, ou queimada, não sei o que você jogava, a pessoa mata todo mundo e fala, quero ser do time dessa pessoa, senão vai dar ruim, é muito normal, mas é um padrão de Deus. Por quê? Porque o Senhor mesmo prometeu para Abraão, ele falou, abençoarei os que te, e amaldiçoarei os que te. A pessoa começa a ver que eles tentam encontrar, mas dá ruim, ele fala, vamos ficar do lado dele. Abraão, vamos fazer uma aliança, vamos fazer algo, ok, amados? É interessante que a Bíblia fala que Abraão vai lá, ele pega uns animais, ele dá, mas ele separa 7 para aquela pessoa, para servir de, eu poderia falar só desse texto bastante coisa, tá, bíblica, que quando a Bíblia descreve certas coisas é porque ela quer falar o significado daquilo, né, para nós, faz parte da literatura antiga. Então o que diz, aqui contexto está inserido testemunho está inserido no contexto de resolução, de oferta, de perfeição, tem 7, de recurso, de trabalho realizado, de concretização. Amém? Amém, amados? Não faz sentido tudo isso, estou numa situação que demanda, está confuso. Se tem uma testemunha para averiguar o fato, tudo isso se resolve. E por que eles colocavam, pastor? A palavra testemunha aparece aqui pela primeira vez nesse contexto em que ele coloca alguns animais como testemunho, 7. Ok, só aqui eu poderia falar muita coisa, mas eu só vou deixar até aqui. Mas qual que é a importância? Ele coloca um vínculo para que aquilo sirva de... Vocês estão com uma cara estranha, já vou fazer entender bem. Ok. Todo mundo olha para mim, não pode olhar para o lado agora. Quem aqui já teve um outro relacionamento fora esse que está do seu lado, pisque os 2 olhos. Ótimo, já entendi, né? Não vamos causar briga, ok. Por que você está falando isso, pastor? Vou te explicar uma coisinha. Vou pegar aqui a Laís, que é muito equilibrada, né, que é minha filha. Laís, você já imaginou, Laís, você indo casar com Alan? Não, vou pegar a Camila aqui, eu digo, que já tem filha até. Também, ou qualquer uma das mulheres ou homens nesse cenário. Aí, Laís, você está lá, vai casar com Alan e tal. De repente, quando você vai para a casa nova, está lá chegando na casa nova, o Alan pega uma jaqueta lá, vai colocar aquela jaqueta que você sabe que quem deu foi o relacionamento passado. Mulheres, minha pergunta é... O que vocês fazem com aquela jaqueta? Ou homem, já imaginou? A sua esposa está vindo, ela traz um vestido, um negócio que o outro deu. O que você faz? Na melhor hipótese, vai trazer para o bazar no sábado. Na melhor hipótese. Mas se a pessoa sobreviver, no mínimo aquele item será descartado. Por que aquele item será descartado, pastor? Porque aquele item, ele fez junto com a pessoa que deu sobre a... Faz sentido o que eu estou falando, sim ou não? Consegui me fazer entender agora o cenário de Abraão ou não? Então ele coloca assim, 7 cordeiras. Por quê? Porque eu não sei o que ele ia fazer com aquelas cordeiras. Se ele quisesse começar um rebanho com 7 cordeiras, põe um cordeiro e ela reproduz, todas as vezes que ele olhasse para aquelas cordeiras, ou se ele pegasse delas, queimasse elas, comesse elas, ou apresentasse no holocausto ou alguma coisa, ele teria, faz sentido ou não? Ele tomaria parte daquilo. Estou conseguindo me fazer entender? Sim? Então o testemunho está dentro desse contexto que eu estou falando aqui. Por que você está falando isso, pastor? Isso é extremamente importante para entender muitas coisas da palavra de Deus. Por quê? Porque o intuito de nós recebermos poder é para que nós possamos nos tornar... Não entendi. Testemunho, quando você entender agora aquilo depois desse culto, eu vou chegar em algum lugar. Vocês estão comigo? Então ok, você vai ver diversas vezes Israel cruzou o mar, cruzou o rio, pega pedra, pega negócio, faz
um altar, eu já preguei sobre altares, né, memoriais acima da terra, juntem pedra, junta todo mundo, tem trabalho, tem resolução e constroem um memorial, para que sirva de... E quando você lê no Antigo Testamento, fala, e até hoje está aquele montão como um altar, e até hoje está, vocês estão aqui comigo, amados? Faz um memorial, para dar testemunho, amém? Entre as pessoas, vocês vão falar, contar, ok, faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Então tá, vamos lá. Vamos agora no testemunho, como Deus vê testemunho, o que para Deus é um testemunho. Quem gostaria de saber? Então vamos lá. Dá bem, claro que sim, fala, você veio na igreja, né? Ok. Êxodo 25:16 é assim, ó. Então Deus tira o povo do Egito. O povo, todo aquele povo que saiu do Egito, que ajuda a construir o tabernáculo, viu todas as pragas, viu Deus livrar o povo de Israel com mão poderosa, arrancar, destruir os egípcios, levar ali para aquele pedaço no Mar Vermelho, um vento à noite, eles atravessam a pé seco, o mar fecha os inimigos, mata todos os inimigos deles, tem libertação completa, de forma milagrosa. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Das grandes coisas que o Senhor fez, que se fala de Israel, que em Salmos conta, que diversas vezes se reforça isso na história de Israel. Por que você está dizendo isso, pastor? Eu estou dizendo porque todas essas coisas acontecem, todo um povo viu, participou daquelas coisas, e o Senhor começa a falar para Moisés, você vai fazer para mim um tabernáculo, você vai fazer uma arca, que depois a própria arca da aliança também se chama arca do quê? Testemunho. Para quem não sabe, diversos textos falam que ela é a arca do testemunho, eu já vou explicar. Então por que você está dizendo? Olha o que ele fala olha o que ele fala então, ó. E porás o testemunho que você vai construir uma arca, e eu vou dar uma coisa para você, que vai servir de, você fala testemunho, tá? E a maioria das vezes que eu pedi para parar é testemunho ou testemunha, é só você tentar ficar de olho assim, se está no masculino ou feminino a frase, você vai acertar, né? Já dou as respostas. Esses dias meu filho fez uma prova, eu falei, filho, você acertou tudo que estava na prova, eu não sei qual a expectativa dele de prova, né? Ele, pai, estava tudo no texto a resposta. Eu falei, uau, geralmente é assim. Eu falei, é isso aí, ótimo. Tá, então já tá, é testemunho ou testemunha, tá? Quando eu pedi para você falar. Então vamos lá. E porás na arca que eu te darei. O que é testemunho para Deus então? Então o que acontece? Você vai ver lá em Êxodo, depois lá mais para frente, no 31:18, diz assim, ó. E tendo acabado de falar com ele, Moisés sobe no monte, o Senhor fala com ele, fala um monte de coisa para ele, fala as leis, fala das coisas, ficou lá 40 dias, amém, amados? Aí o que acontece? Leia comigo. E tendo acabado de falar, nossa, vocês ficaram mais fracos na leitura agora, vamos manter o mesmo pique do começo. E tendo acabado de falar com ele Então, peraí. Então, o Deus Todo-Poderoso ficou com Moisés lá. Depois que ele terminou de falar com Moisés, ele já tinha falado que ele ia dar para ele que ele ia colocar onde? Na Arca da Aliança. Domingo eu prego sobre isso, assim, trazendo o Antigo Testamento e Novo. Então tá, ia ter o que? Um testemunho. E o que o Senhor faz? Moisés desce, e onde ele coloca? Moisés, olha lá, e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu oferta, amém, mas todas as coisas que eu expliquei do contexto, deu a ele o quê? 2 tábuas de testemunho. Era tábua de madeira? Não, aí está bem descrito para dizer, né? Para dizer só o formato, porque o hebraico não tem preocupação com descrição. Então fala tábua porque era um lugar onde, né, o formato que ela tinha, mas daí explica que era tábua escrita pelo quê? Então, ok, o que o Senhor faz com Moisés? Porque Moisés ficou ali com o Senhor, foi promovido ao Senhor agora, tá, Mateus? Então, Moisés ficou com o Senhor um tempo, falando, Deus fala todas as coisas para ele, para testemunhar, para testificar, para que Deus realmente havia falado com ele. O que Deus faz? Dá o quê? 2 tábuas de pedra, escrita pelo próprio. O que tinha? Escrito. O que tinha? As pedras da lei. Vocês sabem isso aí, né? Até nome de novela. O que é? Não entendi. Os 10 mandamentos. Quantas tábuas? Não entendi. Quantas tábuas tinha? Tá, minha pergunta é, se Deus é Deus, se Deus pode todas as coisas, por que Deus não deu uma tábua só? Coitado Moisés. Por que não podia andar com uma tábua só, com tudo escrito? Deus podia escrever tudo em uma só, sim ou não? Por que ele deu 2? É para dar dor nas costas dele? É para equilibrar? O que é?
Ficou meio bravo. É óbvio que a gente sabe que foi escrito em pedra e outras coisas, porque ninguém subindo naquele período de tempo, os utensílios que tinha, poderia humanamente escrever nas pedras, lapidar as pedras, estão aqui comigo, amados? Mas Deus dá para ele as 2 tábuas para que sirva de testemunho. E ele desce então com as 2 tábuas. Por que 2? Não podia ser uma só? Não dá para facilitar a vida dele? Pergunta para quem está do lado, por que 2 tábuas? Olha para outra pessoa e fala, por que seriam 2? Quem quer saber? Diversas vezes eu falo assim, eu também não sei, vou procurar, mas dessa vez eu sei. Dessa vez faz parte da palavra. A palavra de Deus diz que Deus é um Deus de vivos. A palavra de Deus diz que Deus é um Deus de vivos. O próprio Filho de Deus diz, eu vim para dar vida e vida em... Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Posso? Por que 2? Olha para quem está falando e fala, por que 2? Porque 2, no hebraico mesmo, o número 2 é atrelado a testemunho de 2. Mas por quê, pastor? Porque 2 gera reprodução. Um só não reproduz nada. E traz os animais de 2 em... Por quê? Porque quando tem 2 tem? Quando tem 2 tem? Reprodução. Estão aqui comigo, amados? Sim ou não? Se a gente for pegar olhar nossos órgãos reprodutivos, tanto o ovário das mulheres quanto o testículo dos homens, não tem problema falar isso, todo mundo já estudou, sabe que é assim. São quantos? São quantos? 2. Deus é um Deus de vida, porque você está falando isso, pastor? Enquanto era 2 seres em um, antes de virar 2, não tinha capacidade de reproduzir. Depois que virou 2, o Satanás vem e ataca. Vocês estão aqui comigo, amados? Porque aqueles 2 seres que foram criados pelo próprio Deus, amém, amados? Contar os 2, eles podem, como eles foram criados e receberam vida, eles também podem gerar. Eles também podem gerar vida. Estou conseguindo fazer entender? E eles dão o quê? Um testemunho do próprio Deus que é vivo e dá vida, e assim por diante. Consegui me fazer entender até aqui, sim ou não? Já vou explicar isso biblicamente, você vai entender isso. Então vamos lá. Todo mundo está comigo até aqui? Estou conseguindo me fazer entender? Estou indo bem? Médio? Okay. Uns estão dormindo, parece. Olha para quem está sala, fala, acorda, irmão. Fala, acorda que eu te pago um sanduíche depois. Aí fala, né? Para comer, tem uns que falam, o pastor falou que vai dar comida, né? É comida também, do céu aqui. Vamos lá. Algumas coisas sobre a lei de Deus. Por que 2 tábuas? Para que elas possam dar? Por que são 2 tábuas? Para que elas possam dar? Vai. Deuteronômio 19:15 diz assim. É a lei de Deus falando. Uma só. Não. Por. Seja. Mas pelo depoimento. Não, vamos ler juntos que isso aqui é muito importante para a gente ter testemunha aqui, a própria lei de Deus falando para nós, leia lá comigo. Por exemplo, quem já teve uma briga com uma outra pessoa, só estavam vocês 2. Ninguém, nossa, que povo santo, né? Aí não tem uma. Aí um fala, eu falei isso. O outro fala, não falou. Você falou isso. O outro fala, não falou. Aí alguém sempre fala assim, né? Deus é minha. Quer apelar, né? As coisas. Por que você está falando isso, pastor? A Bíblia fala que aquele que busca a solidão, busca seus próprios interesses e vai contra a verdadeira sabedoria. Mas vamos olhar um princípio que está aqui no Antigo Testamento, esse código dos céus, dizendo que por um não se faz as coisas, agora com 2, amém, amados? Vocês estão aqui? Com 2, ok, testifica, e aí o que ele fala ali, ó, porque pelo depoimento de, então, o que acontece? Por exemplo, Adeildo, foi lá num caso, foi julgar, apareceu 2 ou 3 testemunhas falando a mesma coisa, e o outro, cada um falou um negócio, por algo que todo mundo
aquilo se torna verdade. Vocês estão aqui comigo, amados? Então é isso que ele está dizendo, a gente não pode acusar o outro, nem falar nada do outro, se não houver 2 ou 3 testemunhas. O que é testemunha no hebraico? Quem viu e sentiu, quem provou e viu. Estão comigo? Jesus depois ele fala como corrigir os irmãos e fazer as outras coisas. Aí no Novo Testamento, Evangelho de Mateus, que é o Evangelho para os judeus inclusive, olha o que ele fala: se porém não te ouvir na correção, o que você faz? Você vai lá e corrige o irmão, ele não te ouviu. Ou seja, você está falando não é uma verdade. Aí o que você faz? Opa, toma ainda contigo. Ou seja, você mais um é 2 ou... Ah tá, todo mundo sabe contar. Até aí eu sei, né, pastor? Ótimo. Toma contigo uma ou... Para que? De 2 ou 3 o quê? Não entendi. 2 ou 3 o quê? O que acontece? O que acontece quando 2 ou 3 pessoas concordam com algo? Então tá. Uma só testemunha não se leva em consideração. 2 ou 3 testemunhas, algo se estabelece. Vocês estão aqui comigo, amados? Por que você está dizendo isso, pastor? Quando 2 ou mais testificam de algo, aquilo se torna uma verdade. Ninguém fora de uma verdade consegue, por mais que seja uma realidade, algumas coisas que se prega hoje, que se fala hoje, se não tiver 2 pessoas, inclusive opostas, aquilo nunca gera reprodução. Porque pode ser uma realidade, mas aquilo não é a verdade. Agora, pelo testemunho de 2 ou 3, 2, e o terceiro que aparece, a gente vê que algo é uma... Conseguiu me fazer entender? Sim ou não? Sim ou não? É o que a Bíblia está falando aqui. Testemunho. Por que você está dizendo isso, pastor? Por que eu estou explicando isso? Por que o Senhor pega duas tábuas de lei para Moisés descer? Para que sirva de? Se ele olhar para uma e falar, esse cara fez isso, ele lapidou isso, ele tem a outra e fala, como é que eu faria isso nesse tempo e essas coisas? Para um olhar humano, sem fé, incrédulo. Amém, amados? Até porque aquele povo, ele perece porque ele não acredita nas coisas. Mesmo vendo, provando e vendo. Conseguiu me fazer entender? Por que você está falando isso, pastor? Para o conceito judaico, para o conceito cristão, para as coisas de Deus, a própria palavra de Deus, o Senhor mesmo fala em um outro texto, fala, vocês sabem que tem 2 testemunhas, vocês consideram algo verdade. Você pode olhar que no julgamento de Jesus, as testemunhas não conseguem convergir para uma mesma coisa. Só quando ele fala uma coisa, ele fala, nós mesmos ouvimos. Vocês estão aqui comigo, amados? Por que você está falando isso, pastor? Porque o nosso intuito é sermos testemunhas. Por que precisa de 2? Por que precisa dessas coisas? Vai, próximo. Vamos lá. Deixa eu explicar aqui. Ótimo. Estou quase indo para o final. Vocês estão comigo até aqui? Então vai. Um fato é concretizado. Algo se torna verdade quando tem? Quando tem? 2 ou? Pedro está cheio do Espírito? Pedro está cheio do Espírito? Encheu. Recebeu o poder. Qual que é o poder? De declaração. A primeira coisa que aparece é línguas. Para falar das maravilhas de Deus. Estão comigo, amados? Quando todo mundo vem, quando todo mundo vai inquirir Pedro e fala, o que está acontecendo? Nem inquiriram Pedro. Na verdade, ele e os outros 11, ele se levanta e ele faz isso aqui, ó. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta terceira hora do dia, 9 horas da manhã ainda, né? Das 6, 9. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do... Não entendi, por intermédio do... Não entendi, por intermédio do... E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visão, e sonharão vossos velhos, e até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito, e naqueles dias... Deixa eu explicar uma coisa. Até antes de ser cheio do Espírito Santo, ele estava escondido num lugar orando. Só aqui comigo, amados? Sim ou não? Mas uma vez que ele foi cheio do Espírito, então ele recebeu
Ele recebeu, de acordo com o que Jesus falou, o quê? Não entendi. O que ele recebeu? Para ser o quê? Não entendi. Para ser o quê? Para ser o quê? Então, alguns pregam assim. E Pedro, cheio do Espírito Santo, que nunca falava, negou Jesus, quando ele está cheio do Espírito Santo, ele se levanta no meio de milhares de pessoas e ele fala assim: ó, todo mundo, quero advertir vocês do que está acontecendo. Ninguém aqui está bêbado. São 9 horas da manhã. E aí ele começa a falar o quê, de acordo com a palavra ali? Tomai conhecimento disso e atentar nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vinho dispensando, sendo essa a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi. Não entendi. Dito por intermédio de quem? Não entendi. De quem? Ótimo. Por que Jesus queria, por que Deus queria um tabernáculo no meio do povo? Por que o Espírito Santo vem habitar dentro de nós? Por que na própria arca do tabernáculo tinha que ter o que ele fala? Eu vou dar o que? O meu testemunho, que são as tábuas da lei. Por que você está dizendo isso, pastor? Deixa eu explicar qual que é o poder que nós temos de ser testemunha de Deus. Quem gostaria de saber? Nós temos o poder de mudar as nossas declarações quando estamos cheios do Espírito. Nós temos o poder de mudar as declarações quando estamos cheios do Espírito. Agora, como é que eu mudo realmente as coisas? Como é que as coisas acontecem de uma forma sobrenatural? Quando eu tenho testemunho. Quem é o testemunho? A palavra de Deus é o testemunho. Quando Pedro se levanta cheio do Espírito Santo e ele começa a declarar a palavra de Deus, assim está escrito pelo profeta Joel. Aquele povo que não entendia nada começou a entender. E um dia 3.000 se convertem. Porque o testemunho que é dado é através da palavra. Aí fala depois: os filhos profetizarão. Já expliquei para vocês o que é profetizar: ouvir, ver ou algo que Deus está fazendo. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Por que está dizendo isso, pastor? Eu estou dizendo que se você, igreja, tiver a palavra de Deus dentro de você, se você tiver um testemunho, por isso quem me conhece sabe, eu não gosto de profetizar sem usar um texto da palavra, porque quando eu profetizo com a palavra, irmãos, tudo muda. Libera uma palavra, algo vai acontecer. Profetizou concordando com a palavra, ela vai dar o quê? Testemunho. E se tiver testemunho, eu falar pelo Espírito, declarando a palavra de Deus, aquilo se torna? Aquilo se torna? Não entendi, aquilo se torna? Aquilo se torna? Ou se consolida o fato. E tudo que pedir, despedirdes em nome de Jesus, e vos será? Onde é que está Jesus? Não entendi, onde é que está Jesus? Onde é que está Jesus? No céu. Quem mais está lá no céu? Jesus está à destra de quem? De quem? Deus? Não entendi, de quem? Deus Pai. E aí eu posso pedir em nome de Jesus, aqui no mundo físico, porque tem 2 T's no mundo espiritual, e eu posso dizer: Pai nosso que estais santificado, venha e seja feita assim como no céu. Onde tiver 2 ou mais reunidos, ali eu estarei. E tudo que 2 ou mais concordarem e ligarem na terra, será ligado nos céus. Quer ter transformação da sua vida? Tenha a palavra de Deus dentro do seu coração. Tenha um testemunho de acordo com a palavra. Vocês estão aqui comigo, amados? No mundo onde ninguém mais valoriza a Bíblia, no mundo onde ninguém mais valoriza a palavra, né? Onde a Bíblia é só um livro para um monte de gente, mas é proibido em um monte de lugar, né? Mas é só um livro, né? Então não tem perigo nenhum. Por quê, pastor? Porque o poder da palavra muda tudo. Vocês estão aqui comigo, de verdade? Sério? Quando eu declaro a palavra, quando eu concordo com a palavra, por isso que a palavra de Deus fala: vamos orar a palavra juntos, vamos declarar a palavra juntos. O pastor pede para ler os textos da palavra, concordar nas declarações, cuidar. Por quê? Porque eu tenho um poder, se eu sou cheio se eu declarar que é viva a reprodução, a transformação, a mudança, e vos dou poder para serdes minhas, Jerusalém, Samaria e até os. Poderia falar tanta coisa de testemunho. Quase tudo que Deus faz é em 2. Vitória numa batalha, tem que ter testemunho, sério. Arão e Ur.
Não vai só Moisés, vai Moisés e Arão. Seu irmão irá contigo, para que dê. Estou conseguindo fazer entender? Sério? Por que você está falando isso, pastor? O que eu quero te dizer é que se você tiver palavra dentro de você, querido, e você for cheio do Espírito Santo, tudo muda. Aí você cumpre o seu chamado profético, aí você entende porque você veio nessa terra. Vocês estão aqui comigo, amados? Como eu já preguei no passado, quando eu me acho na palavra, eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aquilo que não aconteceu lá no Sinai, através das pedras, foi escrito no meu coração. No monte também, em Jerusalém, quando desceu o Espírito Santo de Deus. Quer mudança na sua vida? Tem a palavra. Não tem tempo com a palavra, não tem tempo com a Bíblia. Pode ser que te falte a palavra, você fala testemunho, que te falte, porque Deus tem um compromisso com a palavra dele. Perfeito testemunho, Isaías fala, e levantarei uma testemunha fiel, que vai cumprir. Jesus fala, eu não vim para abolir a lei, mas para cumpri-la, testificar de todas as coisas, tanto que ele não morre antes até que se cumpram todas as Escrituras. No Novo Testamento, vamos colocar de pé, estou acabando. Consegui me fazer entender? Sim? Só eu que fui empolgado assim, tão empolgado assim com a palavra? É que amém. Tem tanta coisa, irmãos, que eu posso falar de testemunho. Amém? Da palavra mesmo. Qual é a promessa? Qual é a promessa do final de um dos evangelhos? Estarei convosco. Não entendi. Até a consumação dos? Nunca te. Jamais te. Porque se eu for com você, você tem testemunho. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Eu mesmo edificarei a minha igreja eclésia. O que é igreja eclésia na palavra no original? Pessoas que se reúnem para concordar com algo ou para declarar algo. Estou conseguindo fazer entender, amados? O poder que nós temos de mudar as nossas declarações sobre as nossas vidas, o poder que nós temos de mudar qualquer ambiente de acordo com a palavra de Deus. Vou falar umas coisas aqui mesmo gravando. Posso falar? Pode ficar tocando o que for, o dia inteiro no volume que for. Ponha um louvor. Alguém se irrita. Nem que seja baixinho. Isso aí é música de igreja, isso aí não. Por quê? Principalmente se o louvor tiver o quê? Tiver o quê? Palavra. Que a palavra tem o poder de mudar tudo. Por que você está falando isso, pastor? Se você entender o poder que existe em você conhecer a palavra, em você saber a palavra, porque o próprio Jesus é a palavra, e você souber declarar a palavra de Deus sobre a sua vida, você não precisa viver determinadas situações. Embora ela seja uma realidade, a palavra de Deus nos diz que, vocês estão aqui comigo? Diga o fraco ou sou? Diga o pobre. Amparado com o quê? A palavra é o testemunho. Eu não estranho porque que a gente tem a Bíblia dividida em... Aí o Senhor fala assim, o bom escriba é o que sabe trazer coisas velhas e coisas testemunha. Vocês estão aqui comigo, amados? Pastor, por que é importante eu saber isso? Vamos ver o que Jesus fala. Estou acabando. Em nome de Jesus, vai. O Pai que me... Esse é o que... Tudo que o Pai falou de mim no decorrer da história, que ficou gravado pelos profetas, Ele mesmo tem dado testemunho? Ótimo, obrigado, vai. Quem? O Pai, ok. Jamais? Ou? Também? Permanente em vós. Por quê? Que o quê? Você está falando assim, ó, um povo que tem olhos, mas não veem, não testificam. O próprio enviado de Deus falando com eles face a face. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Vocês estão vendo os sinais, vocês estão vendo as coisas. Nenhum outro sinais mais eu vou dar, a não ser o que está na própria palavra. Amém, amados?
3 dias, vou ser morto, vou ressuscitar. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? E Jesus começa a questionar ele, sabe por que vocês não estão entendendo as coisas, não estão vendo as coisas? Porque vocês não têm as escrituras, onde? Permanentes em vós. Examinar as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Vamos orar? Em que, pastor? Que nós possamos nos reavivar pela palavra de Deus. Deixa eu explicar uma coisa, queridos. É difícil você ver alguém que é cheio do Espírito Santo, e tem a palavra ficar conformado ao mundo. Desculpe. Tem muita gente que pode ser cheio do Espírito Santo, mas não tem palavra, aí fica numa loucura. Tem muita gente que não tem palavra e não tem e não consegue 2 testificar. Estou conseguindo fazer entender? Sim ou não? Sim ou não? Agora, se você tiver 2 ou para quem está selado, fala, domingo tem culto de novo, hein? Vou ficar no 2 ou 3 também domingo, em nome de Jesus. Amém, amados? 2 ou 3, falando do Espírito Santo. Mas por que você está falando isso, pastor? Por que você vê uma pessoa que é dedicada na palavra, que tem palavra, que sabe declarar a palavra, mudar algumas coisas e outras pessoas não? Pergunta para quem está do seu lado, fala, e a palavra? Como é que está? Fala, vamos abrir os aplicativos aí para ver se a Bíblia está no maior número de horas aí. Ou cadê a Bíblia, né? Olha para quem está do seu lado, fala, acho que o pastor está falando comigo mesmo, hein? Desde o início até o fim, você vai ver 2 testemunhos. Vamos ficar escatológico? Escatológico é fim dos tempos. Vamos falar do fim dos tempos? A última chance do povo que vai ficar? O que vai aparecer? Não entendi. 2 testemunhas. Que inclusive vão morrer. Mas como o testemunho é verdadeiro, a realidade não pode com a verdade. Vocês estão aqui comigo, amados? Mude a sua vida através da palavra de Deus. Sabe por que as coisas acontecem? Porque a palavra é exaltada, porque a palavra é declarada. Se não estivesse gravando, vocês iam ver o que eu ia falar, mas quem é do louvor sabe como eu sou. Amém, amados? Palavra que muda tudo, só precisa declarar a palavra. A palavra tem nela o poder para cumprir tudo. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Gente, é um pescador que negou a Jesus para 3 pessoas, depois ele ganha 3.000, porque ele está cheio do Espírito. E ele declara o quê? A palavra. Aí ele acha o seu destino profético. Ok, vamos lá. Alguns evangelhos testificam assim. E esse deu testemunho de Jesus. Quem? Quem que deu testemunho de Jesus? Quem foi o primeiro a testemunhar de Jesus? Lucas. Quem foi, Lucas? Primeiro a testemunhar de Jesus. Que a Bíblia fala, os evangelhos falam. João Batista. A Bíblia fala, e ele será cheio desde o ventre da sua mãe. E quando perguntam, quem é você? Eu sou a voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Montes sejam aplanados, vales sejam elevados. Eis que o machado está posto à raiz. E ele declara o testemunho. E virá um após mim, que é maior que eu. Vocês estão aqui, amados? Por que Paulo fala, eu gostaria que todo mundo orasse em línguas? Eu gostaria que todo mundo falasse das coisas de Deus. Aí quando ele fala para a igreja, fala, não fica entre vocês em linguajar, palavra torpe, chocarrice, coisa que não presta. Quando vocês se encontrarem, salmodiai, cantai hinos, declarai a palavra. Vocês estão aqui, amados? Vamos orar? Vamos pedir para que Deus faça o que ninguém pode fazer. De verdade. Às vezes sabe o que está faltando é a declaração certa. Vocês estão aqui comigo, amados? Você não vê nunca Jesus falar essas coisas. Salvo um amaldiçoar de uma figueira que é uma figura profética para outras coisas. Jesus não dá palavra de morte. Não dá palavra de juízo. Porque ele disse que ele veio para dar. E vida em. Muda as declarações. Cheio do Espírito Santo. Alinha elas com a. Não adianta eu ficar cheio do Espírito Santo e inventar doutrina que não existe. Vocês estão aqui comigo, amados? A palavra é a única verdade.
E o mundo tem que se moldar à palavra. Que venha o teu reino, que seja feita a sua vontade. E quando testemunharem para toda a terra, então eu volto, ele fala. Quando testemunharem do evangelho do reino. Vamos orar? Baixa a cabeça em nome de Jesus, quero fazer 3 orações rápidas. Primeira oração que eu quero fazer é se você nunca entregou sua vida para Jesus. A declaração é uma das coisas mais importantes. A declaração é a testificação em poder criativo, literalmente, daquilo que está acontecendo. A Bíblia diz que aquele que crê no seu coração e declara com os seus lábios será salvo. Amém, amados? Se você nunca entregou sua vida para Jesus, não tem convicção da sua salvação, deixa eu te explicar, Jesus é o único caminho, verdade e a vida. E Ele pode tudo, como a gente canta numa adoração, menos falhar, graças a Deus. Se você nunca entregou sua vida para Jesus, você veio aqui nesse lugar, eu creio que essa é talvez a principal oração que você deve fazer hoje, em nome de Jesus. Confessar os seus pecados, entregar sua vida para Jesus. Eu vou te conduzir nessa oração. Todos que estão aqui em algum momento já fizeram essa oração, e todos em nome de Jesus, é o desejo de Deus que todos façam. Está lá na Bíblia isso. Se você gostaria de entregar sua vida para Jesus, coloca a mão no seu coração, repete uma oração comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu quero nesse momento me entregar completamente a Ti. Eu te declaro Jesus Cristo como meu Senhor, meu único e suficiente Salvador. Eu também peço perdão por todos os meus erros e libero perdão para todos que erraram comigo. Em nome de Jesus, me ajuda e me ensina a ser uma testemunha fiel, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, abençoa essas vidas, dá uma experiência sobrenatural contigo. Se alguém fez essa oração e está aqui nesse lugar, Pai, que sejam cheios do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa falar com eles, não só agora, mas quando eles saírem, escutarem um louvor, lerem a palavra, reverem esse culto, quem sabe, rever um outro culto na internet, que o Senhor fale a esses corações de forma poderosa, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Você está aqui, querido, deixa a gente conhecer, ser família para você, te indicar uma célula, tem essas jovens bonitas aqui, a gente vai estar lá, pegando seu nome, seu endereço, te indicando, né, e falando das programações que nós temos, que vão abençoar a sua vida. Pastor, nunca mais vou voltar aqui, vou voltar para a igreja que eu era, lá eles pregam a Bíblia, eu saí bagunçado de lá, briguei. Ó, Deus te abençoe em nome de Jesus, você é livre. Pastor, eu tenho uma igreja mais próxima da minha casa, é mais fácil de eu ir, não tem problema também. Amém, amados? O Espírito vai testificar o lugar que você deve ficar. Amém? A palavra tem que ser pregada. Quem pode dizer glória a Deus? A Bíblia, né? Sei que eu não sou um pregador tanto de ficar segurando a palavra, mas eu prego a Bíblia, tá? A maioria das coisas, você pegar o que eu falei versículo, pode ficar tranquilo. Sou preocupado com isso. Guiado pelo Espírito. Amém? Se você está assistindo pela internet também, você pode procurar uma igreja próxima da sua casa, uma igreja de Bola de Neve, procure no site aí, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Deixa eu contar um testemunho.